Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar a leitura do estudo 31 da revista A Sentinela. O tema é Sejam Firmes e Inabaláveis. O texto temático é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: Meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis. O cântico para essa reunião é o cântico 122. Vamos continuar firmes. O que nós vamos ver nesse estudo? Desde a época de Adão e Eva, Satanás tenta convencer as pessoas de que elas podem decidir por si mesmas o que é certo e o que é errado. E ele faz o mesmo com a gente. Ele quer nos convencer de que não precisamos seguir as leis de Jeová ou as orientações que recebemos da organização. Este estudo vai mostrar como podemos nos proteger do espírito de independência do mundo de Satanás e fortalecer nossa determinação de continuar firmes ao lado de Jeová. Então, vamos iniciar a leitura do parágrafo 1. Vamos ler também o parágrafo 2, nessa primeira leitura, nesse início. E a pergunta que nós pretendemos responder através da leitura desses dois primeiros parágrafos é: por que um cristão pode ser comparado a um prédio bem alto? Por que um cristão pode ser comparado a um prédio bem alto? Vamos ver. No final dos anos 70, um prédio de 60 andares começou a ser construído na cidade de Tóquio, no Japão. As pessoas que observavam admiradas a construção se perguntavam se aquele prédio poderia resistir aos terremotos que são comuns naquela cidade. Como isso seria possível? Os engenheiros projetaram o prédio para ser rígido, mas ao mesmo tempo capaz de absorver as vibrações causadas por um terremoto. Os cristãos são como esse enorme prédio. De que maneira? Um cristão precisa ter equilíbrio entre ser firme e flexível. Ele precisa ser forte e inabalável ao defender e obedecer às leis e os padrões de Jeová. Também precisa estar pronto para obedecer e não permitir que nada o faça mudar de ideia. Por outro lado, ele precisa ser razoável ou flexível sempre que for possível ou necessário. Um cristão que aprende a ter esse equilíbrio não vai ser muito duro e nem liberal demais. Neste estudo, vamos ver como podemos ser firmes e inabaláveis. Também vamos ver 5 coisas que Satanás faz para tentar enfraquecer nossa determinação e como podemos resistir aos ataques dele. Vamos ler antes aqui, 1 aos Coríntios 15, 58. Vamos ler o texto completo. Diz o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e tenham sempre bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho árduo no Senhor não é em vão. Então, por que um cristão pode ser comparado a um prédio bem alto? Então, os aspectos que nós estamos vendo aqui da comparação dizem respeito a essa capacidade, né, de ser adaptável às circunstâncias. Por quê? Bom, esse prédio no Japão, na cidade de Tóquio, onde nós sabemos é realmente muito comum abalos sísmicos, é preciso que as construções sejam feitas adaptadas a essa realidade. Da mesma forma, nós, cristãos, temos de estar vivendo também de acordo com a realidade que nos cerca. E é muito importante, assim, que o cristão, ao construir sua personalidade, à medida que vai crescendo a madureza cristã, no conhecimento, na demonstração do amor, ou seja, nas suas ações diárias, ele precisa também, como diz aqui, ser razoável e flexível, sempre que possível ou necessário, como esse prédio. O prédio foi construído de tal forma que, ao sofrer os abalos sísmicos, ele é capaz, como diz aqui, de absorver as vibrações. Isso faz com que ele não rache, ele não quebre, ou pelo menos resista mais a essas vibrações. Do contrário, seria ou muito rígido ou muito flexível. Ambas as características, isoladamente, seriam problemáticas para o prédio, assim também para o cristão. Então, o cristão ele precisa ter a capacidade de ser razoável, né, flexível, mas ele também precisa ser o quê? Firme. Por que ele precisa ser firme? Ou seja, para que ele também não ceda a qualquer tipo de vibração. Então, nesses estudos, nós vamos ver que é importante ter esse equilíbrio.
né? Ele precisa ser forte e inabalável, né? Ao defender e obedecer às leis e os padrões de Jeová, mas também razoável e flexível sempre que for preciso. Então, basicamente essa é a resposta, né? Você pode pegar e escrever ela, tá? Aqui no nosso aplicativo JW Library, esse espaço aqui, quando você clica aqui com o botão 2 vezes, aqui, você vai ver que tem esse espaço onde está escrito mais, do lado desse diamante. Você clica aqui nesse quadradinho com o ícone, o símbolo mais no meio aqui, e vai se abrir esse espaço ao lado. Tá? Aqui, você pode botar 001 ou 002, você pode escrever o que você achar melhor, que diz respeito aos parágrafos. Ó. Nota, você pode colocar resposta. E abaixo aqui na nota você pode escrever, nas suas próprias palavras, o que você entendeu dos textos. Por exemplo, o cristão precisa qual um prédio feito para suportar abalos sísmicos ter uma flexibilidade e também firmeza. Ambas as características são fundamentais em vista da circunstâncias. Este equilíbrio possibilita que tanto o prédio como o cristão consigam absorver os abalos sem ser derrubado. Então, aqui é só uma... Aí você clica, depois que você escrever aqui, você clica do lado, ele já vai estar salvo. Já está salvo. Se você fechar o aplicativo e abrir novamente, vai estar aqui a sua resposta. Então, quando você for fazer o seu comentário no Salão do Reino usando esse aplicativo, depois de o ter utilizado para preparar a sua reunião, se você vir aqui do lado, mesmo que você feche aqui, quando você estiver estudando, na hora de comentar, você clica nesse quadradinho que está do lado, que você criou, né, do seu comentário. Ó, ele vai aparecer aqui do lado. Então você sabe que a resposta do parágrafo 1 e 2 vai estar aqui. Então, você pode acrescentar, não? Pode acrescentar, por exemplo, outros tipos de marcações, tá? Tudo. Você pode também editar, clicando aqui. E você também pode excluir, clicando aqui em excluir. Você pode refazer o seu comentário caso entenda que precisa escrever novamente ou errou em algo. Você pode editar, enfim, você pode tomar essas decisões. Tá? Muito bem, vamos agora para o parágrafo 3, debaixo do subtópico, como nos manter firmes. Então, debaixo do subtópico, como nos manter firmes, o parágrafo 3 tem a seguinte pergunta. Que leis Jeová deu em Atos 15, 28 a 29? Vamos ver agora a leitura do parágrafo 3. Jeová é o único no universo que tem o direito de criar leis, e ele deixa essas leis bem claras para o seu povo. Por exemplo, o corpo governante do primeiro século citou 3 áreas em que os cristãos devem continuar firmes. 1. Rejeitar a idolatria, adorando somente a Jeová. 2. Respeitar a santidade do sangue. E 3. Obedecer às leis da Bíblia de não praticar imoralidade sexual. Os cristãos, ou como os cristãos, podem obedecer a Jeová nestes 3 pontos específicos. Vamos ler Atos 15, 28 e 29. Lá diz o seguinte, corroborando com os textos que nós acabamos aqui de ler, com as 3 áreas que os cristãos precisam se manter firmes. Atos
15, 28 e 29 diz: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além destas coisas necessárias. Que persistam em se abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. Saudações. Então, com base no parágrafo 3, que lei Jeová deu em Atos 15, 28 e 29? Marcar aqui, colocar aqui. 003. Resposta. Então, as leis são 3, né? São 3 especificamente. Nós vemos então aqui que são rejeição da idolatria. Né? Nós podemos até alinhar aqui. Né? Fica a seu critério. A sugestão que eu estou fornecendo aqui, ela não precisa ser seguida à risca. Você pode fazer da melhor forma que você achar no seu aplicativo. Então, a número 1 nós vimos aqui que é rejeitar idolatria. Rejeitar ídolos. Tá? Nós vimos também que uma delas é respeitar a santidade do sangue, ou seja, nós lemos, né? Abstenham-se do sangue. Então é abster-se de sangue. Obviamente aqui no seu uso incorreto, né? E o número 3, obedecer às leis da Bíblia de não praticar imoralidade sexual. Evitar a imoralidade sexual. Então, são 3 pontos, né? Clica fora aqui, tá salvo. Bem simples, é assim mesmo que deve ser. O objetivo é focar nos pontos principais. Claro que você depois pode fazer comentários adicionais, tá? Mas isso fica muito a seu critério. Você pode expandir à medida que, por exemplo, um irmão ele fornece a resposta e ainda há espaço, o ancião ele explora um pouco mais o assunto, você tem toda a oportunidade de comentar um pouco mais. Tá? Por exemplo, você pode citar Isaías 33, 22, que não pede para nós lermos, mas você pode citar. Isso ajuda bastante. Quando o cristão menciona o texto que não foi lido, mas que é importante para a compreensão. Por exemplo, quando diz aqui que Jeová é o único no universo que tem o direito de criar leis, e ele deixa isso claro para seu povo, Isaías 33, 22 diz: o Jeová é nosso juiz, ou seja, o regulador de leis, né? É nosso legislador, aquele que estabelece a nossa lei, e Jeová é nosso rei, ele é quem nos salvará. Então, mostra que o cristão ele tem um código de lei, sim, que é estabelecido pelo próprio Deus. É nosso juiz, nosso legislador, nosso rei, nos salva. Então isso é muito importante. Se você quiser, você pode comentar ao mencionar o texto que não foi lido e expandir assim com uma melhor compreensão daquela frase, daquela declaração que é endossada pelo texto bíblico. Vamos ver agora o parágrafo 4. Nós rejeitamos a idolatria e adoramos apenas a Jeová. Deus ordenou que os israelitas adorassem somente a Ele. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele disse claramente que devemos adorar apenas a Jeová. Por isso, não adoramos imagens religiosas. Nós também não adoramos humanos. Por exemplo, não tratamos nenhum político, líder religioso, atleta ou qualquer pessoa famosa como se fosse um Deus. Nós adoramos apenas a Jeová, aquele que criou todas as coisas. Vamos ver Apocalipse 4:11. Lá diz: Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. Então, de fato, como nós vimos aqui, Jeová é aquele que criou tudo, então é o único que merece esse tipo de elogio, de adoração, de glorificação. A pergunta é como podemos mostrar, né, como mostramos que adoramos apenas a Jeová? Como é que você mostra isso? Como é que você deixa claro isso para as pessoas? Enfim, como é que você exemplifica isso no seu dia a dia? Bom, nós sabemos da ordem de Jeová lá aos israelitas em Deuteronômio 5, 6, 10. Nós não vamos ler todo o texto,
Mas, por exemplo, nós já vimos só no versículo aqui 8 o seguinte: não faça para você imagem esculpida, nem representação de algo que há nos céus em cima ou na terra embaixo ou nas águas debaixo da terra. Não se curve diante delas, nem as sirva. Óbvio que esse texto ele não deve ser confundido com a ideia de que é impossível ou proibido ao ser humano criar qualquer tipo de representação de coisas, como, por exemplo, pinturas, esculturas, né? Nós vemos que há muita arte que é produzida que é bela e elogiável. Mas o que Jeová está querendo dizer aqui? Que se o objetivo da manufatura, da construção, da produção desse tipo de imagem for para adoração ou que possa induzir a pessoa a algum tipo de idolatria, isso não deve ser feito. Não é com esse propósito que se deve produzir algum tipo de arte ou pintura ou escultura. O Jeová deixou claro isso para os israelitas. Não ficou claro? Ficou claro, está aqui. Então, para nós não há nenhuma dúvida quanto a isso, né? Seria muita arrogância, seria muita ignorância, podemos dizer assim, se agíssemos o contrário disso. Ou seja, se comprássemos, se produzíssemos, se fizéssemos alguma imagem e nos colocássemos diante dela de joelhos ou com uma reverência excessiva que não convém àquele objeto, ou orássemos para aquele objeto, não há aqui nenhum tipo de dispensa com relação à ideia de objeto utilizado como uma intermediação, como um facilitador da conexão com Deus. Não, não existe aqui essa ideia. Também, Mateus 4, 8, 10, Jesus mesmo como exemplo a ser imitado, quando ele foi confrontado com as tentações no deserto pelo diabo, ele disse o seguinte: vá embora, Satanás, pois está escrito: adore a Jeová seu Deus e preste serviço sagrado apenas a Ele. Ou seja, Jesus foi muito claro, meus irmãos. Nós não podemos, de forma alguma, prestar qualquer tipo de culto, serviço sagrado, reverência, admiração excessiva, principalmente com o uso de objetos, a qualquer outra criatura. Aliás, a qualquer criatura. Só Jeová, que não é criatura, que é o Criador de todas as coisas, é que nós devemos a nossa adoração e o nosso serviço sagrado. Então, aqui ficou muito claro, não é? Então, ao respondermos a questão, como nós podemos colocar aqui por escrito? Bom, vamos colocar aqui. Como mostramos que adoramos apenas a Jeová, podemos colocar não fazendo ou utilizando imagens como meios de nos aproximarmos de Deus em oração ou usando quaisquer imagens de criaturas através delas orarmos. Então, essa é uma sugestão. Okay? Como mostramos que adoramos apenas a Jeová, então eu coloquei aqui como sugestão, não fazendo ou utilizando imagens como meios de nos aproximarmos de Deus em oração. Por quê? Porque às vezes a pessoa faz uma imagem do que ela entende ser Deus, né? Ou até mesmo se utilizam da imagem de outras pessoas que não sejam Deus. Por exemplo, Jesus. Algumas pessoas creem que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que não é assim. Mas há pessoas que acreditam assim e fazem imagem de Jesus. Ou ele pendurado no Calvário, no madeiro, né? Na cruz. Ou até mesmo em qualquer outro formato ou posição, mas fazem. Ou quadro. É errado. Né? Isso é errado de qualquer forma. E não é nem fazer imagens que lembrem Jeová como objeto de adoração, nem Jesus, nem ninguém, nem uma criatura. Ok? Então, veja, se uma testemunha de Jeová pegasse, por exemplo, um quadro, essas pinturas bonitas que vem na revista Sentinela e Despertar, e a colocasse, digamos, em uma sala, né, algum desses desenhos, dessas artes, e colocassem em uma sala de estar ou no seu quarto, e começasse a ser seduzida, a orar, a olhar para aquela imagem, seja de Jesus ou de Jeová, alguma representação celestial ou anjo,
e começasse a se sentir induzida a dar uma devoção excessiva para aquela imagem, ou até mesmo orar olhando para aquela imagem, isso já implicaria no início do ato de idolatria. Agora, não é o caso se você tiver aquilo apenas como um objeto de arte, de admiração pela arte, a arte em si, entendeu? Ou porque aquilo lembra algo importante, bonito e fortalece sua esperança nas promessas de Deus. Nesse caso, não. Nós estamos falando aqui de colocar o objeto entre você e Deus, entre você e Jeová. É isso que não pode acontecer. Então, nós mostramos que adoramos a Jeová apenas não utilizando imagens como meio de nos aproximarmos de Deus em oração, ou usando quaisquer imagens de criaturas para, através delas, orarmos. Entendeu? Ou seja, eu vou orar a Jesus, eu vou orar a imagem de Pedro, eu vou orar a imagem de Maria, ou qualquer outro santo ou suposto santo do passado, orar a eles, utilizando essa imagem, até mesmo sem imagem, você mesmo que não tenha imagem, orar a alguém que não seja o próprio Deus Jeová é idolatria, é um pecado. Ora, você sabe que não tem como você ser uma pessoa que agradará a Deus fazendo o contrário do que ele pede. Se você fizer isso, você já está demonstrando a fragilidade na construção do seu caráter cristão. Você já está sendo abalado por pequenos sismos, por assim dizer, que estão já desconstruindo, desmontando, por assim dizer, como construção. Então, é muito importante que você cuide disso, né? Uma das maneiras de nos manter firmes é seguindo isso, é rejeitando essas coisas que Jeová odeia. Ok? Vamos agora ao parágrafo 5. Pergunta 5. Por que obedecemos à lei de Jeová sobre a santidade da vida e do sangue? Nós obedecemos à lei de Jeová sobre a santidade da vida e do sangue. Por quê? Porque Jeová diz que o sangue representa a vida, um presente maravilhoso dele para nós. Quando Jeová permitiu que os humanos comessem a carne dos animais, ele ordenou que não comessem o sangue. Ele repetiu esse mandamento quando deu a lei mosaica para Israel. E Jeová orientou o corpo governante do primeiro século a dizer para os cristãos se absterem de sangue. Nós também obedecemos de maneira firme a esse mandamento, quando decidimos qual tratamento médico vamos aceitar. Vamos ver o que diz a nota aqui. Para mais informações sobre como um cristão pode ter o ponto de vista de Deus sobre o sangue, veja a lição 39 do livro Seja Feliz para Sempre. Então você pode adquirir esse livro, né, com as testemunhas de Jeová, e você pode também baixar no site JW gratuitamente, aqui vem explicando isso, tá? De forma resumida, mas com base em todos os versículos bíblicos, com uma linha de argumentação que vai lhe mostrar. Bom, como, né? Vamos responder a essa questão agora. Por que obedecemos a lei de Jeová sobre a santidade da vida e do sangue? Veja, a pergunta é por quê? Então é muito importante você meditar nisso quando você for responder. Como isso realmente reflete a sua visão sobre o assunto? Você tem certeza da resposta que dará? Bom, nós obedecemos porque Jeová diz que o sangue representa a vida. Ou seja, porque Jeová ordena isso ao dizer que o sangue representa a vida e é sagrado. Então, como nós vimos aqui, Jeová também, ele disse, aqui vamos analisar esses textos, em Levítico, por exemplo, 17:14, o seguinte: pois a vida de todo tipo de criatura é seu sangue, porque a vida está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas, não comam o sangue de nenhuma criatura, porque a vida de todas as criaturas é o seu sangue. Quem comer será eliminado. Então veja, no passado Jeová disse aos israelitas que ao comer sem carne, né, que foi uma dieta também que foi acrescentada ou permitida aos seres humanos, poderia comer tranquilamente, mas não poderia comer o sangue. O sangue era para ser jogado. Isso é uma lei que ele disse que continuaria, porque ele repetiu isso depois. Tá? Por exemplo, em Atos 15, 28 e 29, lá diz o seguinte: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além destas coisas necessárias, de persistir em abster-se de coisas sacrificadas a ídolos e de sangue. Veja, ele não especificou que tipo de sangue.
Ele não falou de que criatura, não, ele falou abstenção de sangue. Do que foi estrangulado, ou seja, daquilo também que foi morto, deixando o sangue dentro, né? E de imoralidade sexual. Então veja, isso foi repetido depois, muitos anos depois, dentro do cristianismo. Então, embora nós não estejamos mais debaixo da lei mosaica, ou da lei dada por meio de Moisés, né? Nós não estamos mais sob a obrigação de cumprir aquela lei, mas nós temos os princípios bíblicos por detrás daquilo, e temos também Atos 15, 28 e 29 repetindo essa orientação, de que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ou seja, ao corpo governante. Corpo governante, quando diz aqui corpo governante do primeiro século, está dizendo ao corpo de cristãos que existia lá no primeiro século, que estavam sob a responsabilidade de orientar os primeiros cristãos. Né? Ele inclui ali os apóstolos e outras pessoas, ok? Porque Jesus deixou essa responsabilidade. Então, o corpo governante aqui significa esse corpo, né? Ou seja, essa corporação, esse organismo que é composto de pessoas que tinha esse objetivo, né? Reunir ali aquilo que compreenderam das mensagens de Jeová e de Jesus e colocar diante dos cristãos, dos judeus que estavam se tornando cristãos e dos gentios, né, das nações, que também estavam se tornando cristãos pela conversão. Por isso que se diz aqui que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós aqui, essas pessoas que eu acabei de mencionar, dizendo aqui, conveio, né, nos pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além, né, além destas coisas necessárias. Então é realmente uma imposição, ok? Está escrito. Essas coisas são imposições para o cristão, né? Não iam impor nada além, né? Mas essas coisas eram necessárias. E era o que nós acabamos de mencionar aqui, que então, a abstenção do uso do sangue, né? Ele falou outras coisas ali, mas aqui está destacando com respeito à santidade do sangue. E podemos colocar então como resposta o que já fora posto aqui, porque Jeová ordena isso, ao dizer que o sangue representa a vida e é sagrado. E ele repetiu a ordem e imposição aos cristãos de abster-se de sangue. Então, nós sabemos que aquilo que corre nas veias dos seres humanos, a gente sabe que é sangue. Portanto, se aquilo que corre nas veias do ser humano é sangue, nós devemos nos abster de sangue, ou seja, daquele sangue que não é o nosso. É por isso que no que diz respeito a tratamentos médicos, né, nós, testemunhas de Jeová, nós não aceitamos transfusões de sangue. Nós também não doamos sangue ou fornecemos amostra de nosso sangue, sabendo que esse é o objetivo. Nós não fazemos isso. Tá? É um assunto complexo para algumas pessoas, é um assunto que causa muitas vezes polêmica, mas veja, nós estamos aqui embasados num texto bíblico. É uma interpretação que nós obtemos do texto sagrado. Se as outras pessoas divergem na interpretação, ok, nós respeitamos, assim como queremos ser respeitados. Mas nós sabemos que procuramos médico, o melhor tratamento possível sempre para nós e para nossos entes queridos. Então a gente somente espera que as pessoas compreendam que tais leis, tais ordens e orientações não são coisas da nossa cabeça. Nós temos base para seguir esse mandamento, para seguir esse padrão que está aqui, para sermos firmes e inabaláveis. Né? Porque é um momento denso, é um momento difícil, por exemplo, quando você se vê diante de um acidente, de um problema de saúde, algo onde sua vida é posta em risco, ou seja, você sofre um abalo sísmico, né? É como se fosse um terremoto. E é nesse momento que você tem que mostrar essa flexibilidade. Tá? Ou seja, você vai procurar o médico, você vai se colocar à disposição, você vai colaborar e cooperar com tudo, né? E ali o estudo, como diz aqui, nessa revista, na lição 39 do livro Seja Feliz, vem falando de forma bem equilibrada tudo que a Testemunha de Jeová tem à disposição dela para ajudar no tratamento alternativo sem uso de sangue, ela fazendo a tudo que está dentro da sua possibilidade de cooperação, mas mantendo-se firmes ao mesmo tempo ao mandamento bíblico, ou seja, essa flexibilidade e equilíbrio, né? Não são radicais fundamentalistas que ficam em casa orando, esperando uma cura divina, não. Eles vão em busca do tratamento médico, porque confiam na ciência também, que é resultado da inteligência e capacidade de raciocínio que Deus dotou aos seres humanos.
Bom, eu me estendi um pouquinho aqui mais, mas é importante em um comentário que ficará público aqui para as pessoas assistirem. Vamos analisar agora o parágrafo 6, que tem a seguinte pergunta: que esforço temos de fazer para obedecer os padrões morais de Jeová? Que esforço? 6. Nós seguimos o alto padrão de moral estabelecido por Jeová. O apóstolo Paulo nos aconselhou a fazer morrer os membros do nosso corpo, ou seja, fazer tudo o que pudermos para nos livrar de qualquer desejo errado. Não queremos fazer nada que possa nos levar a cometer imoralidade sexual, e nem mesmo olhar para coisas que despertam desejos imorais. Quando somos tentados a fazer algo errado, rejeitamos imediatamente qualquer pensamento ou ação que possa prejudicar nossa amizade com Jeová. Então, que esforço temos de fazer para obedecer aos padrões de Jeová? Bom, aquilo que nos foi dito aqui, vamos colocar aqui resposta. O esforço que nós temos de fazer, conforme o apóstolo Paulo nos orientou, é fazer morrer os membros do nosso corpo. A palavra é que deve ser entendida dentro de um contexto, obviamente, né? Então significa o que é isso? Nós temos que amortecer, por assim dizer, mortificar, algumas traduções até trazem assim, né? É no sentido de não fazer com que haja estímulos para que o nosso corpo, né, ou seja, a nossa carne, por assim dizer, ela seja tentada a nutrir ou a despertar nela desejos errados. Então veja, hoje nós estamos vivendo uma sociedade que, você bem sabe, ela é uma bomba de estímulos. Ela é uma série de gatilhos que são colocadas diante de nós para justamente nos fazer ficar excitados e estimulados com uma série de desejos que podem, com certeza, nos levar para o caminho errado. São sites, são canais de vídeo, são músicas, leituras e uma série de outras coisas que estão diante de nós de uma forma muito acessível e facilitada, como nunca antes, e tem o propósito não de fazer morrer os membros do nosso corpo, não, mas de atiçá-los, avivá-los, excitá-los. Então, o apóstolo Paulo disse para nós ir na contramão disso. Não é verdade? Então, que esforço temos de nos fazer? Temos de tomar precaução contra estímulos. Que é nas minhas próprias palavras, você pode colocar algo nas suas próprias palavras também. Você pode colocar ali, o apóstolo Paulo aconselhou a fazer morrer os membros do nosso corpo, não tem problema. Pode fazer assim. O bom é que você adapte as suas próprias palavras, mas você faz da forma que melhor for para a sua participação na reunião. Eu coloquei aqui, estou colocando, temos de tomar precaução contra estímulos que possam nos induzir a excitarmos os desejos carnais. Aí, o que é que nós vamos colocar aqui? Por exemplo, aqui diz sobre olhar, né? Nem mesmo olhar para coisas que despertem desejos imorais. Podemos colocar devemos evitar. Você pode colocar, por exemplo, sites, leituras, vídeos ou ambientes que possam nos levar a ter pensamentos imorais. Vamos colocar assim. Devemos rejeitar, dar vazão e nutrir pensamentos errados que surjam em nossa mente. Então você imagina, né? Quando uma pessoa desse sistema, né? Uma pessoa, né, ela é do mundo, quando nós dizemos do mundo, nós queremos dizer que segue os padrões dessa sociedade apartada de Jeová. As pessoas do mundo, esse tipo de pessoas, quando elas leem coisas como essas, que eu acabei de responder aqui, algumas delas chegam a rir, né? Às vezes elas acham que isso aqui é muita é muita infantilidade, é muito puritanismo, né? E é fora da realidade.
Até algumas pessoas acham que isso é se restringir demais. Ou seja, não tem alegria na vida, não vive. Veja como realmente é difícil vivermos numa sociedade que ela enfatiza e glorifica de uma forma bem hedonista o estilo de vida assim libertino. Então imagina, uma pessoa na sociedade se vê uma resposta como essa, por exemplo, que nós temos de tomar precaução contra estímulos que possam nos induzir a excitarmos os desejos carnais. Devemos evitar sites, leituras, vídeos ou ambientes que possam nos levar a ter pensamentos imorais. Devemos rejeitar, dar vazão e nutrir pensamentos errados que surgem em nossa mente. Algumas pessoas, ao ouvir isso, olham para nós como se fôssemos alienígenas, como se fôssemos pessoas fanáticas. Mas, meu irmão, não é exatamente o que o texto que nós acabamos de ler nos orienta a fazer. Vamos analisar, por exemplo, aqui Hebreus 3, 1, 13 e 4, que diz: o casamento seja honroso entre todos, e o leito conjugal mantido puro, porque Deus julgará os que praticam a moralidade sexual e os adúlteros. Ora, só aqui, muitas pessoas já se sentiriam aqui sob repreensão. Porque sabemos que o mundo hoje, o índice de traição, de divórcio por conta de traição, de casos de extraconjugais é absurdo. Outra coisa, Colossenses 3,5 diz: faça morrer, portanto, os membros de seu corpo com respeito à imoralidade sexual, impureza, paixão desenfreada, desejos prejudiciais e ganância, que é a idolatria. Então, veja, não é o que o texto está dizendo? Ou o texto está dizendo para nos submetermos a condições que estimulem esses desejos, que potencializem esses desejos na nossa mente? Não, o texto está dizendo para fazer morrer. E Jó 31,1 diz: fiz um pacto com os meus olhos. Portanto, como eu poderia dar atenção imprópria a uma virgem? Ou seja, Jó era casado. Jó tinha uma esposa, Jó tinha uma família. Então, desde que ele casou-se, desde que ele contraiu um matrimônio, ele disse que fez um pacto com os olhos dele. Ele fez um acordo com os olhos dele. Que acordo que Jó fez com os olhos dele? Ou seja, ele não daria atenção imprópria a uma virgem. Ou seja, ele jamais permitiria que os olhos dele se fixassem em outra mulher que não fosse a dele, a fim de que, através dessa observação e contemplação do feminino, da mulher, ele tivesse algum tipo de atenção imprópria ou indevida, ou que isso induzisse ele a pensamentos imorais. Então veja, Jó foi um homem elogiadíssimo nas Escrituras. Aliás, foi aquele que o próprio Satanás questionou a integridade diante de Jeová, para você ver. Então, isso é um conselho que fica na Bíblia para nós, não é para bonito. Então, realmente, como diz aqui, o esforço que nós temos que fazer é muito grande. É verdade, porque vivemos num mundo altamente expositivo, que glorifica o corpo, o belos, os padrões que foram estabelecidos de beleza, e isso é colocado em todos os cantos. Então, para o cristão, seja ele homem ou mulher, é difícil. Mas nós temos de nos esforçar. Por isso diz que esforço é contínuo, é constante. Então, nossa resposta aqui foi: temos de tomar precaução contra esses estímulos. Evitar sites, leituras, vídeos, ambientes. E devemos também rejeitar, dar vazão e nutrir pensamentos errados. Ou seja, surgiu, muda de pensamento. Faça outra coisa. Não permita que ele crie raízes na sua cabeça, na sua mente. Vamos ao parágrafo 7, com a seguinte pergunta: o que devemos estar decididos a fazer e por quê? Jeová espera que sejamos obedientes de coração. O que ele fala é sempre para o nosso bem e não podemos ficar adaptando suas leis para fazer o que queremos. Nós nos esforçamos para agradar a Jeová e mostrar a mesma atitude do salmista que disse: eu decidi obedecer aos teus decretos em todas as ocasiões até o fim. Mas Satanás tenta enfraquecer nossa determinação. Como ele faz isso? Então, vamos colocar aqui 007 resposta. Aqui, a pergunta: o que devemos estar decididos a fazer? Podemos dizer que igual ao salmista, devemos decidir. Quando colocamos aqui devemos decidir, é uma forma de responder, mas você pode colocar eu decidir, que dá até mais poder à sua resposta.
tá? Mas eu coloco aqui no plural, ok? Você pode colocar na hora de responder da melhor forma que você desejar. Devemos decidir obedecer a Deus em todas as circunstâncias e fazer isso para sempre, né? Vamos colocar para sempre, até o fim ou para sempre, enfim, mas é para sempre, tá? Nós podemos também acrescentar aqui que essa obediência precisa ser de coração, ou seja, por amor e consciente dos benefícios. Porque é isso que é obedecer de coração, né? Obedecer de coração, como diz aqui, Romanos 6:17, né? O texto diz: mas graças sejam dadas a Deus, pois embora no passado vocês tenham sido escravos do pecado, tornaram-se obedientes de coração ao padrão de ensinamento a que foram entregues. Eles foram obedientes de coração porque se conscientizaram de que aquilo era bom para eles. Entende? Então, esse ser obediente de coração, por amor e consciente, é aquela pessoa que quando olha os resultados de uma ação diz, poxa, agora eu percebi que de fato isso é bom para mim. Então você obedece de coração. Então a resposta que eu forneci aqui é igual ao salmista, devemos decidir obedecer a Deus em todas as circunstâncias e fazer isso para sempre. Isso é uma decisão. E essa obediência precisa ser de coração, ou seja, por amor e consciente dos benefícios. Ok? Bom, vamos continuar então a partir do subtítulo Como Satanás tenta nos enfraquecer. Parágrafo 8. De que maneira Satanás tenta enfraquecer nossa determinação? 8. Perseguição. Satanás usa violência e pressão psicológica para enfraquecer nossa determinação. O objetivo dele é nos devorar ou destruir nossa amizade com Jeová. Os cristãos da época dos apóstolos foram ameaçados, espancados e mortos por causa da determinação deles de continuar firmes. Hoje em dia, Satanás continua usando a perseguição. Vemos isso na Rússia e em outros países, onde as testemunhas de Jeová são tratadas de maneira cruel e nossos irmãos são atacados de várias maneiras. Então, de que maneira Satanás tenta enfraquecer nossa determinação? Bom, nós vimos aqui que uma das formas é a perseguição. Aqui nos vem falando que os cristãos na época dos apóstolos foram ameaçados, espancados e mortos por causa da determinação deles. Então veja, não é uma novidade para o cristão, tá? Porque nós vimos em Atos capítulo 5, versículo 28, versículo 27, versículo 28, versículo 40, também no capítulo 7, versículo 54 ao 60, que isso aconteceu, ok? É algo que já nós temos um precedente lá no primitivo cristianismo. Então, hoje, Satanás continua usando a perseguição como uma forma de nos enfraquecer. E muitas vezes isso acaba realmente enfraquecendo algumas pessoas que, por medo de passarem por certas privações, por certas agressões para si, para sua família, para os seus filhos, acabam se afastando do caminho. Nós vimos que, por exemplo, na Rússia, as testemunhas de Jeová, não só na Rússia, outros países também, elas foram tratadas de maneira muito cruel. Alguns irmãos foram realmente agredidos fisicamente, espancados. Os bens da organização foram confiscados, né, os salões do reino, os salões de assembleia. Então, isso é algo que acontece realmente. Então, essa é uma das formas. A perseguição e as ameaças são algumas das formas pelas quais Satanás tenta nos desanimar. Isso aconteceu no passado. Já aconteceu no passado com os cristãos. E acontece hoje também. Então, nós temos provas disso, né? Basta entrar no site JW e você colocar lá
sobre as perseguições que os irmãos têm sofrido, você vai ver provas empíricas reais, não só na Rússia, em outros locais, e no decorrer da existência na era moderna das Testemunhas de Jeová, isso ficou muito evidente, né? No tempo do Hitler, na Alemanha, as Testemunhas de Jeová eram alvo do regime nazista, né? Eram reconhecidos até mesmo pelo Triângulo Roxo. São fatos históricos. Então, nós temos aqui essa resposta, né? Você pode utilizar como um exemplo. Parágrafo 9. Que experiência mostra que temos de ter cuidado com a pressão sutil? 9. Pressão sutil. Além da perseguição direta, Satanás também usa artimanhas para nos atacar. Veja o exemplo de Bob, que estava internado para fazer uma cirurgia de risco. Ele disse aos médicos que de jeito nenhum aceitaria uma transfusão de sangue. O cirurgião concordou em operá-lo sem sangue. Mas, na noite antes da cirurgia, o anestesista foi conversar com Bob depois que a família dele tinha ido embora. Ele disse que os médicos provavelmente não colocariam sangue nele, mas que o sangue estaria disponível caso fosse preciso. Talvez o anestesista tenha pensado que Bob iria concordar com isso porque a família dele não estava por perto. Mas Bob continuou firme e disse que não aceitaria sangue em nenhuma situação. Então, que experiência nos mostra que temos que ter cuidado com a pressão sutil? Bom, aqui nós realmente estamos vendo a sutileza de uma situação, né? Por quê? Aqui nos mostra que o anestesista ele achava que Bob estava tendo aquele tipo de comportamento ou negação do uso das transfusões porque sua família o havia influenciado, porque sua família estava presente. Ou seja, ele acreditava que Bob não tinha a conscientização ou não havia internalizado para si mesmo aquela firme crença de que a abstenção de sangue era algo bíblico, mas que sim, estava ali sendo então influenciado pela sua família e caso sua família não estivesse junto, ele aceitaria ou pelo menos permitiria em uma emergência a utilização de sangue halogênico. Nós vimos que não foi esse o caso. Mas não foi esse o caso de Bob. Mas como outras circunstâncias parecidas com essas podem se apresentar para você? Veja, aqui a pergunta é: que experiência mostra que temos que ter cuidado com a pressão sutil? A pressão sutil aqui é no que diz respeito, nesse parágrafo, à utilização de um tratamento médico que infringiria, né, iria contra os princípios bíblicos. Mas veja, nós podemos colocar isso em várias outras formas pelas quais essa pressão pode se apresentar. Então, você medite sobre isso e pense: será que existe alguma faceta da minha vida espiritual, da minha personalidade, onde há uma maior fragilidade de ceder à pressão sutil? Pense nisso, reflita sobre isso e procure agir como Bob aqui, né? Está preparado, independente se você tem pessoas por perto ou não. Que experiência mostra que temos que ter cuidado? Então, temos de ter cuidado como cuidar e agir, vamos colocar assim, né? E agir como Bob, que tinha plena consciência de suas crenças e que, mesmo distante de outros, de sua família, não se permitiu ser influenciado pelo medo no momento de pressão. Pressão psicológica. O que é uma pressão psicológica, né? Temos de internalizar de fato nossas crenças. Isso é importantíssimo porque você tem que acreditar nas coisas que você defende, não porque alguém falou, não porque seu pai acredita, mas sim porque você se deu conta de que aquilo é a verdade, são os fatos. E se você não tiver essa certeza, pode ser que
Em um momento de pressão, você pensa, quer saber? Eu não tenho certeza sobre isso, então eu vou simplesmente abrir mão da minha opinião, suspender minha opinião, vou deixar que outros pensem por mim, né? No caso aqui seria o médico ou o anestesista, né? Pode ser perigoso. E se você tem a exposição clara de uma verdade bíblica diante de você e você ainda assim se faz de surdo, né, se faz de desentendido, isso pode ser considerado por Jeová como uma falha moral, até mesmo um pecado sério. Vamos ao parágrafo 10. Por que a maneira de pensar do mundo é perigosa? Parágrafo 10 diz: a maneira de pensar do mundo. Se pensarmos igual às pessoas que não respeitam as leis de Deus, podemos acabar abandonando Jeová e seus padrões. A sabedoria deste mundo muitas vezes faz as pessoas desobedecerem a Deus. Alguns cristãos em Pérgamo e Tiatira foram influenciados por aqueles que praticavam imoralidade e adoravam ídolos. Jesus deu um forte conselho para essas congregações porque elas toleravam imoralidade sexual. Hoje, existe muita pressão para aceitarmos o ponto de vista do mundo. Nossa família e nossos conhecidos talvez tentem nos convencer de que não tem problema desobedecer uma lei de Jeová ou ceder aos nossos desejos. Eles também podem dizer que somos muito rígidos e que os padrões da Bíblia estão ultrapassados. Então, conforme o parágrafo 10, de que maneira, conforme nós vimos aqui, por que maneira de pensar do mundo pode acabar sendo perigoso ou pode ser perigoso para nós? Porque a maneira de pensar do mundo é perigosa. Bom, nós sabemos que o mundo ele está apartado de Jeová, né? Vamos ver esse texto aqui. 1 Coríntios 3, 19, 20 diz o seguinte: porque a sabedoria deste mundo é tolice perante Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E também Jeová sabe que os raciocínios dos sábios são fúteis. O que nós estamos mostrando aqui nesse texto, que Paulo escreveu a Corinto, é que a sabedoria desse mundo para Deus é tolice. O que Jeová está falando aqui? Ele não está falando que o conhecimento bem aplicado dos seres humanos é tolice. Não. O que esse texto aqui está dizendo, em seu devido contexto, é que os seres humanos que tentam agir de forma independente de Deus, confiando na sua própria sabedoria, entre aspas, acabará produzindo tolice, ou seja, acabará mal, acabará se desviando do propósito pelo qual eles realmente vieram à existência. Então, para Deus é tolice isso, esse tipo de pensamento, esse tipo de crença de que, apartado das leis de Deus, das orientações de Deus, os seres humanos podem ser bem-sucedidos. Não. A Bíblia diz que Deus apanha os sábios na sua própria astúcia, ou seja, Deus faz com que os próprios que se dizem sábios, eles acabem colhendo os frutos do seu proceder sábio, entre aspas, né? Ou seja, essa sabedoria, entre aspas, ela traz frutos na vida dessas pessoas. E Deus permite que esses frutos venham e encontrem essa pessoa para que elas percebam quanto elas foram tolas. E por isso que diz que ele apanha os sábios na sua astúcia. Então, isso nós temos mais do que provas nesse sistema, né? Mais do que provas nesse sistema. De como realmente a vida das pessoas que não seguem os padrões de Jeová, elas acabam indo completamente ladeira abaixo, trazendo grandes problemas em vários sentidos, né, para a vida das pessoas. Então, por que o modo de pensar do mundo é perigoso? Como diz aqui nessa parte do parágrafo, ó, se aceitarmos, né, o ponto de vista do mundo, nossa família, nossos amigos talvez tentem nos convencer de que não tem problema desobedecer uma lei de Jeová. Nós vimos aqui, por exemplo, que lá na congregação em Tiatira e Pérgamo, elas toleravam a imoralidade sexual. Nós podemos colocar isso como uma das respostas. Os cristãos, né, de Pérgamo e Tiatira tinham se deixado
influenciar pelo modo de pensar do mundo e estavam tolerando a imoralidade. Isso pode acontecer conosco se permitirmos que o modo de pensar da sociedade apartada de Deus nos molde ao seu ponto de vista, ao seu modo de pensar, né? Vamos colocar assim. Então, basicamente essa é uma resposta, né? Então, por que a maneira de pensar do mundo é perigosa? Bom, os cristãos de Pérgamo e Tiatira tinham se deixado influenciar pelo modo de pensar do mundo e estavam tolerando a imoralidade. Isso aconteceu lá. Como nós sabemos disso, Apocalipse fala. Apocalipse 21, 14 e 20. Ó. Contudo, tem algumas coisas contra você. Você tem aí os que seguem o ensino de Balaão, que ensinou Balaque a pôr uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e cometessem imoralidade sexual. Então veja, aqui foi uma orientação, uma advertência, na verdade, da parte de Jesus às congregações lá do primeiro século. Então veja, tinha problemas gravíssimos dentro da congregação. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente que há um risco sério realmente para todos nós. Então, fica aqui como sugestão de resposta essa resposta aqui do 10. Vamos ao 11. O que nós não devemos fazer? Às vezes, podemos pensar que as instruções que Jeová dá não são tão claras e corremos o risco de ir além das coisas que estão escritas. Os líderes religiosos dos dias de Jesus faziam isso. Eles acrescentavam suas próprias regras à lei mosaica e ficava difícil para as pessoas comuns obedecerem a ela. Jeová nos dá orientações claras por meio de sua palavra e sua organização. Não há necessidade de acrescentar nada às orientações que ele nos dá. Por isso, não vamos além das coisas escritas na Bíblia, nem criamos regras em assuntos de decisão pessoal. Tudo bem. O que não devemos fazer, então, conforme nos mostra aqui? Ora, o texto nos mostra que existe um risco muito grande para algumas pessoas. Alguma mensagem, alguma instrução da parte de Jeová pode, para algumas pessoas, não ser muito clara. E essas pessoas têm o medo de que possam ir além daquilo que está escrito na promoção ou na exposição de alguma orientação ou crença. Porque no dia dos líderes religiosos, conforme nós vimos aqui, eles faziam isso. Ok? Aliás, existia esse risco até mesmo dentro da congregação cristã, lá no primeiro século. Como nós sabemos, aqui em 1 Coríntios 4,6 diz: Irmãos, eu apliquei essas coisas a mim mesmo e a Apolo para o bem de vocês, a fim de que, por meio do nosso exemplo, aprendam a regra. Não vão além das coisas que estão escritas, a fim de que não fiquem cheios de orgulho, tomando partido de um contra o outro. Ou seja, isso poderia acontecer na congregação primitiva e Paulo disse: ó, eu peguei essa regra para mim, tá? E a Apolo, para o bem de vocês, porque eu não quero divisão, eu não quero que tenha favoritismo. Não vamos além do que está escrito, não vamos acrescentar nada. Então, o que nós devemos fazer? O que nós não devemos fazer? Não devemos, como diz aqui, criar regras e orientações que não tenham base nas escrituras, nem impor opiniões sobre questões que envolvem decisões pessoais. Okay? Então é algo que nós devemos ter o cuidado. Vamos deixar uma resposta bem básica, bem simples assim, porque é o suficiente. Então isso é muito importante realmente, olha, porque tem várias coisas dentro da congregação que muitas vezes não há uma orientação clara da Bíblia. Então, nessas questões, não tem como você pegar e simplesmente estabelecer uma regra arbitrária, querendo que as pessoas sigam à risca aquilo, sendo que as escrituras, elas não falam nada, elas silenciam. Entendeu? Não há nenhum princípio, aliás,
que possa nortear a pessoa nessa decisão. É decisão pessoal. Então é algo que nós devemos levar isso a sério. Eu vou citar um ponto aqui, que, por exemplo, eu só vou citá-lo porque ele é objeto, muitas vezes, até de confusão dentro da congregação, a nível nacional, mundial. Vamos pegar um exemplo aqui que é o uso de barba. Há algumas pessoas que acreditam que os cristãos não devam usar barba. Há até a orientação, muitas vezes, de que eles devem cuidar da aparência e de que a barba seria uma forma que transmitiria a imagem de desleixo e falta de cuidado. Mas veja, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Não fala. Se a Bíblia não fala, então não existe uma orientação e uma lei bíblica sobre isso. Qualquer coisa que se estabeleça como uma regra nessa questão está indo além das coisas que estão escritas. Portanto, isso seria um problema e nós não devemos fazer conforme diz aqui o texto. Então, nessas questões, no que diz respeito às decisões pessoais, nós não vamos tomar nenhum partido, porque nós não queremos ir além do que está escrito. Nós vamos deixar que nessas questões o bom senso e a espiritualidade, a maturidade de cada um seja aquilo que vai nortear ele nessas decisões. Agora, aquilo que for bíblico, aquilo que for claramente definido nas Escrituras, nós vamos promover. É por isso que é importante. Não devemos fazer o quê? Não devemos ir além das coisas que estão escritas. Minha sugestão aqui é não devemos criar regras e orientações que não tenham base nas Escrituras, nem impor opiniões sobre questões que envolvam decisões pessoais. Vamos ao parágrafo 12. Como Satanás usa vão e engano? Informações enganosas. Satanás usa vão e engano e as coisas elementares do mundo para enganar e dividir as pessoas. Na época dos apóstolos, isso incluía filosofias humanas, ensinos judaicos que não estavam baseados nas escrituras e o ensino de que os cristãos eram obrigados a obedecer à lei mosaica. Essas ideias eram enganosas, porque afastavam as pessoas de Jeová, a verdadeira fonte de sabedoria. Hoje, Satanás usa a mídia e as redes sociais para espalhar teorias da conspiração e notícias falsas promovidas por líderes políticos. Isso aconteceu muito durante a pandemia da Covid-19. Muitos sofreram com ansiedade porque deram atenção a essas informações falsas, mas as testemunhas de Jeová que escutaram as orientações dadas pela organização evitaram esse problema. Vamos ver a nota aqui que diz: veja o artigo Como se proteger de informações falsas no site jw.org. Então aqui nós temos também o link que conduz a essa informação. Parágrafo 12, então, a pergunta que nós devemos responder aqui é: como Satanás usa vão e engano? Então, nós estamos vendo aqui que na época dos apóstolos, aqui diz que havia engano, né, vão e engano, coisas elementares do mundo que influenciavam e poderiam influenciar os cristãos. Na congregação em Colossos, por exemplo. Isso envolvia filosofias humanas, né, ou seja, especulações sem fundamento, ensinos judaicos e alguns mitos até mesmo, e inclusive tinha a ideia de que se deveria obedecer à lei mosaica ainda. Isso era fomentado entre os cristãos lá no primeiro século. Por exemplo, os aderentes da circuncisão. E isso afastava as pessoas de Jeová. Então, eram fontes, né, de informações paralelas, alheias aos apóstolos, que estavam incumbidos de divulgar a mensagem de Jeová, de Jesus Cristo. Eram fontes paralelas, aliás, mas que competiam com a congregação cristã e acabavam influenciando os cristãos lá na primitiva congregação cristã. Hoje não é diferente. Então, hoje Satanás usa outros mecanismos, né? Que é, por exemplo, não se limita a isso, mas aqui está enfatizando isso, que são a mídia, né? A mídia, ou seja, os meios de comunicação. E entre essas nós temos redes sociais, enfim, todos os tipos de noticiários, a televisão, o rádio, e onde ali, por exemplo, existem muitas teorias que não têm fundamentação, não têm base, que são muitas vezes até mesmo assim, a gente entende como verdadeiras fake news, né, falsas notícias, e que são promovidas nessas redes sociais.
São até mesmo informações que são promovidas por líderes políticos para tentar descredibilizar um e outro, enfim. Então, se nós fôssemos responder, é isso, né? Ou seja, como Satanás usava um engano, como no passado, ele usa, vamos colocar aqui, fontes paralelas de informações que competem com a congregação de Deus. E isso pode influenciar os cristãos, como aconteceu Colossos. Atualmente, podemos colocar assim, atualmente, redes sociais, vamos colocar aqui TV, rádio e influenciadores digitais, vamos colocar assim, né? É bem real isso. São meios pelos quais podemos ser induzidos a defender vão engano e filosofias humanas. Então, basicamente, pode ser essa uma resposta, né? Então, como Satanás usa vão engano, como no passado, ele usa fontes paralelas de informações que competem com a congregação de Deus, como aconteceu lá, né, com os cristãos em Colossos. Atualmente, redes sociais, TV, rádio e influenciadores digitais são meios pelos quais podemos ser induzidos a defender vão engano e filosofias humanas. É um fato, né? Hoje nós sabemos muito bem disso. Inclusive, né, o texto não está aqui, mas um texto que me faz lembrar muito o perfil da nossa época atual e a Bíblia fala que hão de se cercar, né, de mestres que lhes farão cócegas nos ouvidos. Acumularão para si instrutores, ou seja, e as pessoas acabariam tendo o seu grupo específico, sua bolha, né, os seus ideólogos, os defensores, os seus influenciadores iam aderir a esses grupos ou essas personalidades que seriam, no caso, esses mestres dos quais eles se cercariam para fazer o quê? Cócegas nos ouvidos. Nunca esteve tão verdadeira, né? tão assim, materializada diante de nós essa descrição bíblica que fora dito lá pelos cristãos, pelo apóstolo Paulo. Então vamos ver agora o parágrafo 13. Por que devemos tomar cuidado com as distrações? 13. Distrações. Não devemos perder de vista as coisas mais importantes. Quando estamos distraídos, perdemos muito tempo e energia que poderíamos usar em coisas que realmente trazem algum benefício. Até atividades comuns do dia a dia, como beber, comer, diversão e trabalho, podem nos distrair se permitirmos que se tornem o foco de nossa vida. Além disso, todos os dias somos bombardeados com notícias sobre protestos e debates políticos. Precisamos tomar cuidado para não ficar distraídos com esses assuntos. Senão, podemos começar a tomar partido na nossa mente e no nosso coração. Até aqui, vimos 5 coisas que Satanás usa para enfraquecer nossa determinação de fazer o que é certo. Vamos ver agora como podemos resistir aos ataques dele e continuar firmes. Então, aqui no 13, a pergunta que vamos responder é: por que devemos tomar cuidado com distrações? Bom, aqui diz que nós somos bombardeados, né? Todos os dias somos bombardeados com notícias sobre protestos, debates políticos, sobre alguma polêmica que está aí agora diante de nós nas mídias, né? Como internet, rede social. Sempre tem alguma polêmica, sempre tem algum problema, sempre tem algum bafafá, como se costuma dizer, né? Na gíria, onde se debate esse ou aquele assunto, muitas vezes irrelevante. Então, isso é uma coisa que nos mostra a importância de, como diz Filipenses 9:10, nos certificarmos das coisas mais importantes. O que importa realmente? Né? O que é produtivo e de real importância para a sua vida? Tomar o cuidado para não investir tempo demasiado
e nos deixar nos distrair. Mas aqui diz que mesmo coisas importantes da atividade do dia a dia podem acabar nos distraindo. Então é importante não perder o foco. Então por que devemos tomar cuidado com as distrações? Olha, o que acontece? Aqui diz assim, ó, perdemos o foco das coisas realmente importantes, podem nos desviar para prestarmos atenção e até defendermos ideologias, vou colocar aqui ideologias e questões partidaristas, aqui, que podem influenciar nossa mente e coração. Novamente eu quero frisar que esse aqui é um comentário meu, né? Eu estou produzindo aqui agora, mas você pode ampliar, pode destacar outro ponto. Aqui é uma resposta primária, né? Você pode desenvolver mais também, se você sentir que cabe, né, um comentário adicional, até mesmo no Salão do Reino, quando o ancião estiver ministrando essa parte, talvez ele explore o parágrafo com perguntas adicionais que não são feitas aqui agora, ou que pessoalmente você não pretendeu explorar, e você tem a oportunidade no momento de expandir o seu comentário. Isso é importantíssimo. Então, aqui é só uma sugestão. Tá? Então, por que devemos tomar cuidado com as distrações? Porque podemos perder o foco das coisas realmente importantes, elas podem nos desviar para prestarmos atenção e até defender ideologias e questões partidaristas que podem influenciar nossa mente e coração. Então, essas coisas devemos ter cuidado, né? Porque acaba que nós perdemos o foco realmente daquilo que, como cristãos, nós devemos investir tempo, atenção e dedicação. Vamos agora para o próximo subtítulo: como podemos continuar firmes? Vamos lá. Parágrafo 14. O que vai nos ajudar a continuar firmes ao lado de Jeová? Pense no porquê você se dedicou e se batizou. Você fez isso porque queria ficar ao lado de Jeová. Lembre-se de como você se convenceu de que tinha encontrado a verdade. Você aprendeu sobre Jeová e passou a amá-lo e respeitá-lo como seu Pai Celestial. Você desenvolveu fé e se arrependeu de seus erros. Por amor a Jeová, você abandonou as coisas erradas e passou a fazer coisas que agradam a Deus. E sentiu paz quando percebeu que Deus te perdoou. Além disso, você começou a assistir às reuniões e compartilhar com outros as coisas maravilhosas que aprendeu. Agora, como um cristão dedicado e batizado, você está andando na estrada da vida e está decidido a fazer seu melhor para continuar nela. Então, o que vai nos ajudar a continuar firmes ao lado de Jeová? Essa é a pergunta. E nós podemos responder a essa pergunta da seguinte forma: o que vai nos ajudar a continuar firmes ao lado de Jeová? Aqui mostra, né, que o motivo que mostra que o que vai nos ajudar a continuar firmes ao lado de Jeová é uma decisão, né? Uma decisão. Ou seja, primeiro, vamos colocar aqui, né? Primeiro, nos lembrar dos motivos pelos quais nos dedicamos e nos batizamos para Jeová. Refletir nisso e no perdão e aceitação de Jeová nos fará estar cada dia mais decididos a continuar lhe servindo por permanecer na estrada da vida. Ok? Entendeu? Então, que vai nos ajudar a continuar firmes ao lado de Jeová? Primeiro, nos lembrar dos motivos pelos quais nos dedicamos e nos batizamos para Jeová. Você vai ser refletir nisso, né? Afinal de contas, por que eu me tornei testemunho de Jeová? Porque eu me tornei cristão. E depois disso,
de se conscientizar a validade disso, é que se você tiver compreendido realmente a mensagem do Evangelho, você se conscientizará da sua boa escolha. Refletir também no perdão e na aceitação de Jeová. Ou seja, você passou a fazer parte da família de Jeová. Você passou a ser aceito como um servo dedicado do Todo-Poderoso. Então isso vai te ajudar a continuar firme nessa estrada que é para sempre. É vitalício esse caminho, essa caminhada, essa jornada. Vamos agora ao parágrafo 15. Estude a palavra de Deus e medite nela. A pergunta é: por que é importante estudar a palavra de Deus e meditar nela? Uma árvore que tem raízes profundas e fortes consegue continuar de pé. Nossa fé é como as raízes de uma árvore. Quanto mais forte for a nossa fé, mais fácil será continuarmos firmes e termos certeza de que Jeová sempre pede o que é melhor para nós. Podemos fortalecer nossa fé por estudar a palavra de Deus e meditar em como os conselhos, as orientações e a proteção de Jeová ajudaram seus servos no passado. Por exemplo, Ezequiel prestou muita atenção a uma visão onde um anjo media um templo detalhadamente. Isso fortaleceu Ezequiel e também nos ensina a importância de obedecer aos padrões de Jeová para adoração pura e defendê-los. Nós nos beneficiamos quando estudamos e meditamos em coisas profundas da palavra de Deus. Então, por que é importante? Porque é importante estudar a palavra de Deus. E não só estudar, mas meditar nela. Então, aqui nos mostra que nos faz uma comparação da nossa fé, da nossa espiritualidade, como uma árvore que tem raízes fortes. Para as raízes, nós sabemos de uma árvore, muitas vezes elas acabam alcançando a profundidade maior justamente porque pode haver uma escassez de água naquele local. Então, as raízes como que buscam a água, né? Elas vão ao encontro. E na medida que essa dificuldade de obter água estimula as raízes da árvore a procurar mais profundidade, nós também temos de estar conscientes de nossa necessidade espiritual e cavarmos mais fundo. Ou seja, lançarmos as nossas raízes mais profundamente dentro da palavra de Deus a fim de fortalecer nossa fé. Porque como uma árvore, que as raízes são profundas, se vier o vento, que significa os problemas, as dificuldades da vida, nós vamos estar mais firmes, porque a nossa raiz não vai ser superficial. Nós vamos ter, pelo tempo, pela análise e pela meditação, motivos fortes pelos quais continuar andando nesse caminho. Então não vai ser qualquer coisa que vai nos derrubar. Não vai ser qualquer tipo de problemas que vai fazer com que tropecemos na fé. Então, como diz aqui, como uma árvore, que lança suas raízes profundamente em busca de água, devemos nos aprofundar no estudo. Importante fazer uma diferenciação entre estudo e leitura, né? O estudo é mais profundo do que uma leitura. A palavra de Deus. Meditar como Ezequiel na seriedade dos padrões da verdadeira adoração. Pois refletir, né? Vamos colocar refletir sobre isso, pedir a nós mesmos pelos padrões de Deus. E corrigir, vou colocar aqui, corrigir se houver necessidade. E sempre há, né? Todos nós estamos em constante aperfeiçoamento. Então, como diz aqui, porque é importante estudar a palavra de Deus e meditar nela, como uma árvore que lança suas raízes profundamente em busca de água, devemos nos aprofundar no estudo da palavra de Deus e meditar, como Ezequiel, na seriedade dos padrões da verdadeira adoração. Pois refletir sobre isso nos ajudará a medir a nós mesmos pelos padrões de Deus e corrigir se houver necessidade. Parágrafo 16. Como um coração firme protegeu Bob,
Olha o Bob aí de novo. Vamos ver. Fortaleça seu coração. O rei Davi nunca deixaria de amar Jeová. Ele cantou: Meu coração está firme, ó Deus. Nós também podemos ter um coração firme confiando completamente em Jeová. Veja o exemplo de Bob, mencionado antes. Quando o anestesista disse que haveria sangue disponível caso fosse necessário, Bob respondeu sem pensar duas vezes que se houvesse qualquer chance de aplicar sangue nele, ele sairia do hospital imediatamente. Bob explica: Eu não tinha dúvida do que fazer e nem tinha medo do que ia acontecer. Então, como um coração firme protegeu Bob? Vamos ver o Salmo 112, 7. Não terá medo de más notícias. Seu coração é firme. Confie em Jeová. Então, aqui nos mostra, né, essa atitude de Bob, esse nosso irmão. Ele não tinha dúvidas sobre qual é que era a sua decisão nesse particular, nesse assunto. Então, isso requer um coração firme. Né? O coração é a fonte dos nossos sentimentos. Então, se você emocionalmente estiver convicto nas suas crenças, isso você vai conduzir até o fim a defesa daquilo que você acredita. Você não vai ficar mancando em duas opiniões diferentes, né? Tendo duas opiniões diferentes, ou oscilando, né? Não, você vai ser aquele prédio, aquela construção firme, aquela árvore cujas raízes são fixas no chão e não se abala. Então, veja, como o coração firme protegeu Bob, ora, ele tinha plena ciência, né? Conforme nos mostra aqui, de qual era a sua decisão nesse aspecto. Então podemos responder da seguinte forma: ele não tinha dúvidas em relação a como proceder naquela situação. E nós devemos igualmente estarmos convictos de qual será nossa decisão sempre que algo puder se colocar entre nós e a obediência a Deus. É isso, ou seja, vamos ter o coração firme. Não importa o que aconteça, independente das circunstâncias, tem dois caminhos. Haverá uma clara bifurcação diante de nós. Ou decidimos servir a Jeová, ou decidimos optar pelo caminho mais fácil, mas que conduz à destruição. Então, é isso que fica diante de nós, né? No caso dele, não tinha dúvidas de como proceder e nós devemos igualmente estar convictos de qual será a nossa decisão sempre que algo se puser se colocar entre nós em obediência a Deus. Parágrafo, então, 17. O que aprendemos com a experiência de Bob? Veja também a imagem. 17 diz: Bob conseguiu se manter firme porque, bem antes de ir para o hospital, ele já tinha decidido o que faria. Primeiro, ele queria que a decisão dele deixasse Jeová feliz. Segundo, Bob estudou com atenção o que a Bíblia e nossas publicações dizem sobre a santidade da vida e do sangue. Terceiro, ele estava convencido de que seguir as orientações de Jeová era o melhor para ele. Nós também podemos ter um coração firme, não importam os desafios que surjam. O que aprendemos com a experiência de Bob? Veja aqui, quando faz na imagem uma comparação entre prédios e o prédio central aqui que está em destaque. Nós podemos ver que a imagem transmite a ideia de que houve um abalo sísmico, um terremoto. Mas ao passo que os outros prédios, edifícios ao redor, eles sucumbiram diante do abalo, aquele prédio ele ficou firme. O que significa isso? É uma ilustração. E nós devemos agir como Bob, que era como esse prédio, ou seja, Bob era esse prédio. Então fica para nós essa ilustração, né? Essa imagem aqui que expressa muito bem, na verdade, como é que deve ser o nosso comportamento. Isso só vai ser possível, meu irmão e minha irmã, se nós tivermos convicção de nossas crenças. Disso fica então clara a importância
do estudo aprofundado da Bíblia, da Palavra de Deus, para nos certificarmos da validade das nossas crenças, da nossa fé. Para que quando vier a pressão, o abalo sísmico, digamos assim, nós não sejamos como esses prédios. Porque tem muitos dentro da organização de Jeová que são iguais a esses prédios, que estão ao redor desse prédio principal. Ou seja, eles estavam de pé, eles haviam sido edificados, mas a base era muito frágil. As raízes eram muito superficiais. Aí quando veio a dificuldade, quando veio a dúvida, quando veio a perseguição, enfim, quando os problemas se aproximaram, sucumbiram e caíram, né? Ou seja, foram abaixo. Nós não queremos que isso aconteça conosco. O que aprendemos com a experiência de Bob? Bom, a resposta que nós podemos fornecer para esse parágrafo é o seguinte. Resposta ao parágrafo 17. Primeiro, como nós vimos aqui, ele queria agradar a Deus pelas suas decisões. Depois, sabendo da vontade de Jeová, ele decidiu se apegar até o fim àquelas decisões, pois compreendeu que era a melhor escolha para ele. Aprendemos que é desta forma que devemos agir. Podemos colocar a imagem expressa a construção de uma personalidade cristã cujos fundamentos são firmes e inabaláveis. É isso que nós vemos aqui no parágrafo 17. Vamos agora para o parágrafo 18. O que o exemplo de Baraque nos ensina? Veja a imagem da capa. Confie em Jeová. Veja como Baraque foi bem sucedido por confiar na orientação de Jeová. Naquela época, as pessoas de Israel não estavam preparadas para a guerra. Elas nem mesmo tinham armas. Mas Jeová disse a Baraque para ir e lutar contra Sísera, o chefe do exército cananeu, que estava bem equipado para a guerra. A profetisa Débora disse a Baraque para ir até uma região plana e encontrar Sísera e seus 900 carros de guerra. Só que seria mais difícil para os israelitas guerrearem no terreno plano, porque isso favorecia os carros de guerra dos cananeus. Mesmo assim, Baraque obedeceu. Enquanto desciam do monte Tabor, Jeová enviou uma forte chuva. Os carros de guerra de Sísera ficaram atolados na lama e Jeová deu a vitória a Baraque. Da mesma forma, Jeová vai nos dar a vitória se confiarmos nele e na orientação que ele nos dá por meio de sua organização. Aqui pede para nós vermos a imagem da capa. Olha a situação. A situação parecia ser completamente contrária e desfavorável para Baraque. Nós vimos aqui que Jeová, ele quer que nós sejamos obedientes. Nós fizemos a nossa parte, a parte de Jeová, ele não deixa por desejar. Está aqui então a imagem também da capa. Então, o que o exemplo de Baraque nos ensina? Vamos colocar aqui então nossa resposta. O exemplo de Baraque nos ensina que devemos sempre confiar nas orientações de Jeová, mesmo que as circunstâncias pareçam contrariar toda a lógica da orientação. Foi isso que aconteceu, né? Como nós vimos. Isso nos aponta a necessidade de confiarmos em Deus. Então é isso aí. O exemplo Baraque nos ensina o quê? Devemos sempre confiar nas orientações de Jeová. Mesmo que, como disse ali,
as circunstâncias pudessem parecer completamente contrárias àquela orientação que Jeová estava dando. Mas, como diz aqui no parágrafo, Baraque simplesmente obedeceu. E foi bem sucedido. Próximo subtítulo: esteja decidido a continuar firme e inabalável. Parágrafo 19. Por que você quer continuar firme e inabalável? Nossa luta para permanecermos firmes vai continuar enquanto vivermos nesse sistema de coisas. Não devemos deixar que a perseguição, pressão sutil, informações enganosas, distrações ou a maneira de pensar do mundo nos abale. Então, vamos continuar firmes e inabaláveis, amando a Jeová e obedecendo às orientações dele. Mas, além disso tudo, precisamos ser razoáveis. No próximo estudo, vamos ver como Jeová e Jesus são exemplos perfeitos de razoabilidade. Então, conforme o 19, por que você pode continuar firme e inabalável? Porque você quer, na verdade, né? Vamos aqui, continuar firme e inabalável. Vamos colocar aqui: queremos continuarmos inabaláveis, porque isso demonstra o que sentimos por Jeová e prova que aceitamos suas orientações para a nossa vida. De forma bem simples, é isso mesmo, né? Isso não requer muitas palavras. Porque queremos, olha, porque queremos demonstrar que nós sentimos amor por Jeová, pelas suas leis, pela sua orientação. E isso é prova de que nós aceitamos suas orientações. Porque se fizermos isso, vamos continuar firmes e inabaláveis. E queremos isso justamente porque acreditamos nele. Acreditamos em sua palavra. Qual é a sua resposta? E as últimas 3 perguntas, como uma espécie de recapitulação. Como podemos continuar firmes e obedecer às leis e os padrões de Jeová? Então, como podemos continuar firmes e obedecermos padrões de Jeová? Então, nós vimos aqui, são várias questões, né? Nós podemos aqui, por exemplo, rejeitarmos, né, aquilo que Jeová pede que rejeitemos. Enfim, você pode colocar aqui, eu vou deixar esse espaço, né, para que você possa contribuir com as suas próprias palavras, né? Como Satanás tenta enfraquecer a nossa determinação de continuarmos firmes. Então, nós temos aqui como Satanás tenta nos enfraquecer. Você vai extrair os parágrafos aqui, né? Que é perseguição, pressão sutil, modo de pensar do mundo, informações enganosas, distrações, tá? Aqui. E 4 coisas podemos fazer para continuarmos firmes. Então, como diz aqui, ó, pense no porquê você se dedicou e se batizou, estude a palavra de Deus, medite nela, fortaleça seu coração, tá? E confie em Jeová. Essas são as respostas. Então, você pode reuni-las, tá? E produzir um comentário breve sobre elas para cada uma dessas respostas aqui. Ok? Vou deixar também a oportunidade para você e convido você a comentar aqui no vídeo. Isso é importante. De fato é importante porque quando as pessoas assistem ao vídeo, às vezes elas vêm nos comentários para ver se você participou, se outras pessoas participaram e você pode ampliar. Você pode ampliar o estudo e os comentários aqui dessa página, desse canal, por você mesmo dar sua contribuição e seu comentário. Então, nós vimos aqui esse maravilhoso estudo, né? Sejam firmes e inabaláveis. O cântico, no final dessa reunião, é o cântico 129, Eu Vou Perseverar. Então, no dia da reunião, todos juntos cantaremos, certamente com muita alegria, esse cântico. Irmãos, fica aqui então esse incentivo para que você faça seu estudo pessoal, faça suas anotações, pegue esses comentários aqui como uma dica, né? Uma sugestão. E após isso, você pode vir aqui, ó, nessa joinha, tá? Você está vendo aqui, ó? Aqui tem todos os comentários, ó. Tá vendo? Ó. Aqui a resposta do 1, do 3, do 2, do 3, do 4, 5. Ó, todas as respostas estão aqui, ó. Nessa joinha aqui. Você pode vir aqui, ó. Aí você volta. E daí vem aqui nessa flechinha, ó. E aqui vai fazer um backup. O que vai acontecer no momento que você clicar para fazer o backup? Vai abrir uma janela no seu computador
E aí, nesse momento, você faz o backup do estudo. Pode colocar aqui a data, né? Você pode colocar aqui, então, a data, o estudo de Sentinela e fazer um backup no seu computador. E aí também você pode compartilhar com algumas pessoas isso. Eu sugiro que você não compartilhe, né? Você pode fazer isso, não há problema nenhum. Mas por que eu sugiro que você não compartilhe? Porque o bom é que a pessoa produza também seus próprios comentários, né? Agora, em último caso, você até pode compartilhar com outras pessoas, tá? Mas o bom é que você pode fazer o backup e, com o tempo, você pode fazer a mesclagem desses comentários também. De modo que você vai ter um próprio comentário, ou da Bíblia, ou da Sentinela. Então, você terá aqui esses comentários de cada revista. Isso vai ser bastante interessante, que com o tempo você tem um banco de dados, que você pode fazer ali o upload, a restauração, conforme você necessita, conforme você deseja, né? Comentário, por exemplo, de vários textos da Bíblia, ou de um livro específico, enfim, isso, o seu método de organização, você é quem vai decidir. Mas fica aí essa dica, porque, por exemplo, se uma hora você tiver que formatar o seu smartphone, o seu tablet, enfim, esses comentários, eles não se perdem, né? Você pode recuperá-los depois através do backup. Ok? Você entendeu? Então, aí é mais uma dica para você. Então, agradeço a sua assistência, agradeço a sua participação e deixamos então um forte abraço para você e até a próxima.